Você sabia que é cada vez mais crescente no Brasil o número de empresas sem nenhum processo judicial correndo contra elas? Pois é, mesmo empresas grandes no nosso país, de renome, por muitas vezes, têm uma política de prevenção jurídica muito forte, muito ativa. Isso acontece porque há do lado delas um escritório de advocacia ou um departamento interno jurídico voltado à prevenção. Esse escritório de advocacia, ele atua de maneira consultiva, ou seja, ele estabelece condutas, recomenda outras condutas e faz um diagnóstico mensal da sua empresa, dizendo, ó, isso aqui está errado, isso aqui pode continuar fazendo, que está tudo certo, de maneira a evitar situações que propiciem ações trabalhistas, ações de direito do consumidor. Então, eu vou tentar explicar aqui de maneira resumida como é a atividade consultiva empresarial prestada por um advogado. O primeiro ponto é a consultoria jurídica que sua empresa pode obter através de um escritório, ela deve se iniciar com os advogados conhecendo o seu negócio, visitando a sua empresa, visitando a realidade do seu negócio. De primeira mão já é possível identificar em muitos negócios dificuldades, pontos críticos que podem ocasionar ações trabalhistas e de outras naturezas. Então, o advogado ele vai primeiro ter acesso a toda a estruturação contratual que sua empresa tem, interna e externa, ou seja, entre os sócios, por exemplo, e seus colaboradores, até mesmo até seus parceiros e o mercado em geral, seus clientes. Então, a partir do momento em que se conhece a estruturação contratual, é possível revisar essa estruturação, atualizar e aplicar nela mecanismos de prevenção jurídica ou que previnem ou que diminuem o efeito de eventuais ações judiciais. Na questão trabalhista existe um ponto muito específico que é o seguinte: muitas demandas podem ser evitadas por condutas muito simples, às vezes que sem custo nenhum, né? Vou dar um exemplo muito claro e muito comum. É muito grande o número de ações judiciais com pedidos indenizatórios contra empresas, feitas por empregados, que reclamam do fato de não terem acesso imediato aos banheiros do local de trabalho. Então, ele teria que pedir a chave para um supervisor, por exemplo. Essa simples conduta, por mais que se libere o acesso com a chave, é considerada causadora de dano moral e traz um prejuízo enorme para a empresa. Tá? Hoje em dia, uma dívida judicial ela tem efeitos muito mais severos para as empresas do que tinha há um ano. Por quê? Porque um novo Código de Processo Civil prevê que se você tiver uma dívida, não é só o seu patrimônio que pode responder. Você não vai ter só penhora nas suas contas bancárias de veículos, imóveis e ações, por exemplo. Você pode ter o bloqueio do CNPJ da sua empresa. Você pode ter o bloqueio total de acesso a crédito. Você pode ter o nome da empresa inscrito no Serasa. Você pode ter o bloqueio de passaportes, de CNH, enfim. Os riscos são tremendos. Então, evitar uma ação judicial não só pode ser benéfico financeiramente, como pode salvar a sua empresa. Pode evitar que ela vá à falência por um motivo que poderia ter sido evitado facilmente ou com um pequeno investimento. Então, a prevenção jurídica ela é voltada primariamente para esse aspecto de evitar completamente processos judiciais. Em segundo plano, existe o contencioso. O contencioso é a atividade que os advogados exercem defendendo a empresa em ações judiciais, processos administrativos e qualquer outro tipo de reclamação que possa ter sido feita por um funcionário ou um consumidor. Assim, você pode, se houver uma reclamação, prevenir um processo através de um acordo escrito. Se houver uma ação trabalhista ou uma ação que trate de direito do consumidor ou de qualquer outra natureza, os advogados vão atuar para realizar acordos que sejam em valores coerentes e viáveis para a empresa pagar, bem como fazer com que os efeitos da ação, caso tenha que ser sentenciada pelo juiz, caso não haja acordo, sejam mais amenos. Portanto, os benefícios de uma prevenção jurídica, de uma consultoria jurídica propriamente dita, são dois: a redução de despesas e a prevenção, a segurança jurídica que você tem na sua empresa, para que ela não corra o risco de sofrer uma ação judicial que seja fatal para o seu negócio. E tem aspectos que são reflexos. O primeiro deles, uma empresa com boa reputação
de sua política trabalhista, atrai melhores funcionários, tem uma equipe mais motivada e assim traz melhores resultados por reflexo. Em outro aspecto, o consumidor vai se sentir respeitado, vai recomendar a sua empresa para outros e assim você tem um ciclo mais saudável de consumo. Desde o momento da estruturação inicial do seu negócio, tenha ele o porte que tiver. É importante assessoria jurídica tanto quanto de um contador, por exemplo. Por quê? Desde o contrato social, se você vai abrir uma franquia, por exemplo, a negociação e a estruturação desse contrato de franquia, é importante ter a participação de um advogado. Muitos fatores são negociáveis num contrato de franquia, por exemplo. Então você tem ali, às vezes você investe um valor razoável na assessoria jurídica e consegue uma redução enorme de custos na instauração da sua franquia por conta dessa assessoria. Então, são fatores que não tem como você brincar, não tem como você apostar que vai dar certo ou não, sem ter a segurança jurídica do seu lado. A justiça não é o ambiente correto para solucionar o problema de ninguém. Posso parecer pessimista, mas o Poder Judiciário não tem o contingente, não tem a infraestrutura que desejaria e necessitaria para resolver efetivamente os processos. E não, mesmo se fosse assim, haveria muitos processos sem solução adequada, satisfatória às partes. Por quê? Por falta de convenção entre elas das condições do seu negócio, por exemplo. Então, existem benefícios que somente uma consultoria jurídica pode trazer. Vou dar um exemplo aqui, são inúmeros, mas tem um que eu gosto sempre de pontuar. Com o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março desse ano, a gente tem uma novidade, na verdade é algo que já existia, mas que foi ampliado, chamado negócio jurídico processual. Você sabe o que é isso? Eu vou explicar. Vamos supor que haja um contrato entre particulares, sejam empresas ou sejam pessoas físicas, de qualquer natureza, tá? É possível estabelecer nesse contrato as regras de eventual processo, caso elas tenham um problema aí, tenham que ajuizar uma ação a respeito daquele contrato. Isso é muito interessante. Vou dar um exemplo aí de negócio jurídico processual. Se eu estiver adquirindo um maquinário para a minha empresa, por exemplo, e eu tiver ali algum problema, é possível estabelecer no contrato que o processo só vai ter sentença, só vai ser decidido o mérito se houver perícia no processo, perícia técnica de um engenheiro elétrico, por exemplo. Então, você tem ali a possibilidade de ter uma decisão muito mais sólida, muito mais satisfatória por uma simples previsão contratual. Sem contar no principal, né, que é a economia que você tem. É possível estabelecer também, por exemplo, se um contrato discute questões muito complexas, que a ação que for proposta para discutir esse contrato, se eventualmente houver, ela vai ter um prazo diferenciado, elastecido para a defesa, porque a matéria é mais complexa. Acho que eu consegui passar aqui uma noção geral do que uma consultoria jurídica pode trazer para o seu negócio. É uma mera rasa abordagem, porque existem outros benefícios. Se você tem uma empresa de investimentos imobiliários, ou você é um investidor pessoa física e pretende adquirir imóveis para investir, existem mecanismos como o uso capião extrajudicial, a própria negociação do contrato feita por um advogado, a redação dele feita por um advogado, a prevenção na hora de solicitar certidões, na hora de estabelecer no contrato as condições de rescisão, uma locação. Na hora de negócios imobiliários, a prevenção jurídica é a chave para a tranquilidade, para o sucesso, para a economia. Então, existem muitos aspectos que devem ser ponderados. A assessoria jurídica é a chave para um país que tem um judiciário lotado, que tem um judiciário caro e demorado. Então, aqui você tem autonomia privada, você tem a sua autonomia de negociar com o seu parceiro comercial, com o seu empregado, com o seu consumidor e ter um negócio muito mais seguro, mais redondo, mais propício a ter sucesso.